Estamos de volta e agora em Brasília com a nossa correspondente Larissa Carvalho, que vai falar dos destaques da Igreja no Brasil através do boletim da CNBB. Olá, Vinícius Arouca. Saiba quais são os destaques dessa semana no portal da CNBB. Com o objetivo de aprofundar os temas da Cartilha de Orientação Política, de autoria do Regional Sul 2 da CNBB, e já tendo em vista a proximidade das eleições municipais, estão sendo publicados podcasts de entrevistas com especialistas. A série de podcasts, que leva o nome A Política Melhor, tem 12 episódios publicados semanalmente às quartas-feiras, nos quais são convidados especialistas e também peritos para abordar os temas da cartilha. No episódio de estreia, que aconteceu no dia 10 de julho, teve como tema Política, Razões para ter Esperança. O entrevistado foi o arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz. A série A Política Melhor está disponível na plataforma de áudio Spotify. Você pode saber mais sobre a cartilha de orientação política em nosso site. E ainda falando sobre podcast, a Rádio Aparecida também produziu uma série que foi lançada no dia 10 de julho. Trata-se de um podcast sobre o conteúdo da coleção Cadernos sobre Oração, publicado pelas edições CNBB, editora aqui da conferência. O Caderno sobre Oração é um grande auxílio para aprofundar e também redescobrir o sentido do ano da oração, convocado pelo Papa Francisco em preparação para o Jubileu Ordinário de 2025. Os podcasts estão sendo veiculados na rádio por meio do programa Com a Mãe Aparecida em episódios semanais. Também é disponibilizado nas plataformas digitais de áudio, sendo veiculada uma nova edição semanalmente, sempre às quartas-feiras. Mais informações estão no portal a12.com/rádio. E a Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB, em colaboração com a Comissão Episcopal para a Juventude, promoveu o primeiro encontro nacional de missionários digitais no Brasil. O evento foi realizado no dia 13 de julho em Aparecida, São Paulo, e teve como tema Lançai vossas redes e o lema do like ao Amém. O encontro foi um marco importante para a comunhão e sinodalidade da missão digital no país. A iniciativa contou com momentos de palestras, escuta, participação em mesas redondas, com a metodologia da conversa no espírito. Houve também momentos de espiritualidade, oração e celebração eucarística, garantindo um espaço para o fortalecimento da fé e da comunhão entre todos os presentes. E para continuar acompanhando as notícias aqui da CNBB, é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima! Obrigado, Larissa, e no próximo domingo nós estaremos de volta com mais informações diretamente de Brasília. Bom, e no Conhecendo a Fé Católica, o padre Marcos Vinícius, que é professor do Departamento de Teologia na PUC-Rio, aborda os fundamentos da nossa fé e esclarece dúvidas sobre a doutrina da Igreja. Você vai assistir ao episódio sobre Zaqueu, um homem que subiu na figueira na esperança de conhecer a Jesus Cristo que passava em Jericó. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Em virtude do nosso jubileu, Peregrinos da Esperança, quero continuar essa meditação sobre a esperança, mas hoje chamando a atenção de um personagem bíblico, Zaqueu. Uma cena do Evangelho que é fácil de imaginar como se fosse um filme é o encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo com Zaqueu, lá na cidade de Jericó. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Mas o Senhor cruzou as portas da entrada da cidade, correu a voz entre todos, dizendo que ele ali se encontrava. Havia uma multidão que queria vê-lo e ouvi-lo. Pessoas modestas, mas também os importantes daquela sociedade. Mas exatamente um homem importante, chamado Zaqueu, desejava conhecer a Jesus. São Lucas o retrata não apenas com pinceladas, mas com muito realismo.
diz que era rico, chefe dos publicanos, e podemos imaginar que, sendo chefe dos publicanos, não gozava de muita estima popular, mas o seu ofício o obrigava a cobrar impostos. Eis o motivo pelo qual não gozasse da alegria e simpatia das pessoas. Porém, para aumentar o realismo, São Lucas vai dizer de um aspecto físico de Zaqueu. Era de baixa estatura, mas queria ver Jesus. E porque era tão baixo, não conseguiria encontrá-lo no meio da multidão que rodeava o mestre para poder vê-lo, escutá-lo e até tocá-lo. Meus queridos amigos, normalmente Zaqueu deveria manter as aparências de acordo com o seu cargo. Porém, em relação a Jesus, em relação ao desejo e à esperança de ver Jesus, não hesita em fazer algo que poderia ser considerado ridículo ou pueril perante sua presença social. Ele passa à frente de todos e sobe a uma árvore, porque grande era a sua vontade, era a esperança de conhecer o Mestre. Ele não estava disposto a deixar-se vencer pelas dificuldades, e essa é uma das características da virtude da esperança. Inclusive, ele sacrifica a sua própria aparência, a sua própria respeitabilidade, ao ser visto correndo, agitado, subindo numa árvore para, entre os ramos, entre os galhos, alcançar o objetivo, Jesus. Seu interesse vai além da curiosidade humana. O que Zaqueu procura, meu querido irmão, minha querida irmã, de um modo mais ou menos consciente, é a verdade. Procura, antes de qualquer outra coisa, a verdade sobre a sua própria vida. E é tão belo quando nós estamos diante dessa passagem bíblica e Jesus, chegando a esse lugar, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. A expectativa de Zaqueu foi superada. Aquele baixinho, desculpe a palavra, ele que estava somente querendo vislumbrar a Cristo, já tinha o suficiente por ter conseguido subir a árvore. Porque ele nunca poderia ter imaginado que Jesus se detivesse, levantasse os olhos, pronunciasse o seu nome e pedisse para entrar em sua casa, se alojasse em sua casa. Percebemos que com esperança a felicidade vai ainda mais além. Ou seja, Jesus não se deixa ganhar em generosidade. Ele não somente conhecia já o anseio de Zaqueu para vê-lo, mas ao mesmo tempo ele chama a Zaqueu e ele pede para entrar em sua casa. Desta forma, meus queridos irmãos, Jesus, ao dizer o nome de Zaqueu, ele não apenas se contenta com um desejo sincero, humano, mas ele já conhece o desejo sincero da alma de Zaqueu por procurá-lo. Por que Zaqueu se aproxima de Cristo? Jesus já conhecia. Por quê? Aí está a pergunta que devemos fazer perante a virtude da esperança. Onde está o teu desejo de Deus? É isso. Ter esperança é encontrar na fé o desejo de achar a Deus, de o encontrar, mas de escutar o nosso nome em seus lábios e de estar com Ele em nossa casa, ou seja, de ser feliz com Ele. Pedir para ir à sua casa era sinônimo de Cristo dizendo a ele: você será feliz comigo a partir de agora. Coloquemo-nos nessa cena. Quanto Zaqueu não se esmerou por acolher Jesus? Teria tido inúmeras manifestações de respeito, de agradecimento. Com certeza deve ter gerado um ambiente de cordialidade, de regozijo. E, ao mesmo tempo, esteve sem perder uma palavra que o Mestre pronunciava. E é isso, meus queridos irmãos e amigos, que a virtude da esperança nos ensina. Ou seja, aceitar as palavras de Cristo e conferi-las com a nossa vida. É assim que a conversão avança.
porque cada dia que vamos modificando os nossos passos, um profundo agradecimento a Cristo adentra o nosso coração, mas ilumina a nossa vida e, evidentemente, a nossa casa. A verdade de Cristo, e essa verdade que nos concede grande esperança, ela é amável. Ela é amável a ponto de Cristo nos transformar sem nos sacudir. Ele, na hora em que diz a Zaqueu que gostaria de entrar na casa, ele aprofunda a conversão daquele homem, mas aprofunda com alegria, porque Zaqueu o admirava tanto que, com certeza, a sua resposta foi um grande júbilo. Esse júbilo que o fez declarar publicamente: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Lucas, capítulo 19, versículo 8. A virtude da esperança nos ajuda a descobrir, meus irmãos, que uma conversão, ela não tem cálculos quando escutamos os nossos nomes nos lábios de Cristo. Deus os abençoe. E você pode deixar a sua sugestão do tema que gostaria de assistir nesse quadro. É isso mesmo. Para isso é muito fácil. Basta acessar o Instagram do Palavras de Vida, que é o @palavrasdevida.arquirio, como aparece aí no seu vídeo. Segue a gente e deixe a sua sugestão. Bom, e chegou a hora do quadro de encontro, que é o espaço para você, que está aí na sua casa nos assistindo, compartilhar as suas histórias e curiosidades sobre a nossa igreja. Confira hoje um depoimento especial no quadro de encontro, que essa semana tem a Natália Oliveira, contando para nós sobre a experiência da JMJ 2013 no Rio de Janeiro. Sou Natália, tenho 34 anos. Na época, quando participei da JMJ, eu tinha 23. Eu trabalhava e eu queria muito participar da JMJ. Só que aí eles não iam me mandar para lá, então eu resolvi pedir demissão e fui. Na época ninguém acreditou que eu estava fazendo tomando essa decisão, né? Mas foi a melhor decisão da minha vida, porque foram 6 meses de trabalho voluntário para a igreja, onde eu aprendi muito, onde eu conheci pessoas muito bacanas, fiz amigos que tenho até hoje, amigos que não são do Brasil e alguns amigos que ainda estão aqui, alguns já foram morar fora. Eu acho que o momento mais assim marcante para mim na Jornada Mundial da Juventude foi quando o Felipe estava precisando de gente para fazer o cordão de isolamento do Papa, que ele ia chegar lá pela Catedral de São Sebastião, e aí ele falou: gente, eu preciso de gente para fazer o cordão de isolamento, vocês topam? Aí eu falei assim: nossa, lógico. Aí eles se posicionaram, estava lotado lá a igreja, a catedral, e aí a gente ficou bem no começo, assim, então o Papa Móvel ia sair, ele passando bem na nossa frente, aí o Papa falando com todo mundo, ele passou bem na minha frente, assim, ele olhou e deu um aceno, assim, aquilo pra mim foi, assim, um momento muito, muito emocionante. Eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu falei: gente, o Papa olhou pra mim e acenou. Sem contar as outras experiências, né? Eu vivi grandes desafios profissionais ali, então é isso, acho que assim, foi uma experiência muito boa. Bom, e no Geral na Rede de hoje, você vai assistir a uma matéria sobre a visita de Dom Richard, que veio ao Rio de Janeiro pela primeira vez. O arcebispo do Canadá aproveitou a viagem para cumprir uma agenda na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A reportagem é de Isabela Bittencourt. Nos dias 5, 6 e 7 de julho, o arcebispo de Winnipeg, no Canadá, Dom Richard Joseph Gannon, visita a cidade do Rio de Janeiro. Natural da província canadense de Alberta, Dom Richard recebeu a ordenação episcopal em 2004, sendo nomeado pelo Papa Francisco para a Arquidiocese de Winnipeg em 2013. Essa é a primeira vez da visita do arcebispo de Winnipeg ao Brasil. Dom Richard aproveitou para cumprir a sua agenda na Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro, que incluiu uma missa na capela do Santuário Cristo Redentor. O Brasil é um país muito rico em muitos níveis.
cultural, espiritual, de muitas maneiras. Eu vim aqui com o coração aberto, para realmente tentar absorver o que eu posso. E eu venho passando um tempo com a comunidade que está em Winnipeg, para nós, em toda a Providência. E eu estou aproveitando o meu tempo. Eu conheci muitos membros da comunidade. E isso é muito enriquecedor. E agora estou no Rio exposto a muitas coisas. Eu tive o privilégio de ter tido um almoço com o cardeal. Nós tivemos uma boa conversa para entender a igreja e a sociedade aqui no Brasil. Em particular, Dom Richard veio conhecer melhor a missão da Comunidade Missionária Providência Santíssima, que possui sua sede na Diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo. A comunidade possui uma atuação na Arquidiocese de Winnipeg e também em São José do Rio Preto, diocese em que Dom Orani foi bispo, conhecendo assim a comunidade desde o início do seu episcopado. Católicos no Brasil têm uma fé muito bonita, tem muita alegria aqui, e eu quero levar o conhecimento para o Canadá comigo, porque é muito importante ter a alegria da nossa fé, para celebrar a nossa fé, para acreditar simplesmente na mensagem de Deus, o que eu encontrei aqui em diferentes maneiras. Com 41 anos de dedicação à igreja, em especial nas igrejas de Vitória e Winnipeg, Dom Richard esteve no Santuário de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes, e na celebração vicarial do Jubileu de Ouro de Dom Orani, no Vicariato Jacarepaguá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Pechincha, além de ter visitado igrejas históricas e pontos turísticos da cidade maravilhosa. Para mais informações sobre o encontro, acesse arquirio.org.br. Bom, e vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí porque no próximo bloco teremos uma mensagem especial do nosso arcebispo no Rio, o cardeal Orani João Tempesta. Além disso, muita música boa no quadro Viva a Cultura. A gente vai para um rápido intervalo, mas espera por você logo na sequência.